Olá! Na nossa aulinha de hoje, vamos abordar mais 3 sistemas: o sistema respiratório, o cardiovascular e o linfático. Nós respiramos o tempo todo, durante toda a nossa vida. Não depende da nossa vontade, é involuntário. Para sobreviver, além de nutrientes e água, as células do nosso corpo precisam usar o oxigênio para conseguir produzir a energia necessária para realizar as funções do nosso organismo. A energia do nosso corpo vem da molécula ATP e ela só é produzida na presença de oxigênio. Quando as nossas mitocôndrias vão produzir o ATP, ela usa o oxigênio e produz o gás carbônico como resíduo, que em excesso é tóxico para o nosso organismo, por isso ele é eliminado. Assim, o sistema respiratório é responsável pela captação do oxigênio e pela eliminação do gás carbônico. E o sistema cardiovascular é quem faz o transporte desses gases dos pulmões para as células e das células para os pulmões. O sistema nervoso envia comandos para os músculos que envolvem os pulmões. Um deles é o diafragma. O diafragma é um músculo que fica abaixo dos pulmões e é fundamental para os movimentos respiratórios. O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. É pelas vias respiratórias que o ar entra e sai do corpo, e são compostas por nariz, e logo que o ar entra, ele se depara com os pelos nasais, que filtram o ar, impedindo que as partículas muito grandes entrem no sistema respiratório. O muco, que é produzido pelo nariz, também serve para auxiliar como filtro, fazendo com que partículas ainda menores, que os pelos não conseguiram segurar, fiquem grudados. Por esse motivo, é tão importante que respiremos pelo nariz e não pela boca. O nariz também é responsável por aquecer e umidificar o ar. A faringe, que é um órgão do sistema respiratório e digestório também, passando os alimentos e ar por ele. A laringe é onde está localizada as nossas pregas vocais, e quando há passagem de ar por elas, elas vibram, emitindo os sons da nossa voz. Quando comemos, a laringe se fecha para impedir que os alimentos passem para as vias aéreas. E temos a traqueia, que é uma estrutura tubular composta por músculo e anéis de cartilagem. Esses anéis de cartilagem são muito importantes, pois impedem o fechamento do tubo respiratório, uma vez que não conseguimos ficar muito tempo sem respirar. A traqueia se bifurca em 2 brônquios para dentro dos pulmões, e esses brônquios se ramificam várias vezes e vão ficando cada vez mais estreitos, terminando em minúsculas bolsas com vasos sanguíneos finíssimos, as quais chamamos de alvéolos pulmonares, formando a árvore bronquial. Nós temos milhões de alvéolos nos nossos pulmões. Ao passar pelos alvéolos pulmonares, o sangue absorve o oxigênio vindo do ar atmosférico. Ao mesmo tempo, o sangue libera o gás carbônico de volta para os alvéolos e de volta para o ambiente. Quando ocorre a entrada de ar nos pulmões, chamamos de inspiração. Neste momento, a caixa torácica se expande e os músculos se contraem e os pulmões ficam bem inflados. A expiração é quando o ar é eliminado dos pulmões e os músculos relaxam e diminui o volume da caixa torácica. Vamos agora ao sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é constituído de 3 principais componentes: o coração, uma rede de vasos sanguíneos e o sangue. Já sabemos que é pelo sangue que o oxigênio chega até as nossas células, mas para que tenhamos energia para viver,
nossas células também precisam de nutrientes. Esses nutrientes chegam até as células por meio do sangue também. E assim como o gás carbônico é expelido, outros resíduos também são gerados pelas células e expelidos pelo organismo. O sangue é composto por células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio, e os glóbulos brancos, que são células de defesa, que destroem agentes estranhos, e as plaquetas, que são os pedaços e fragmentos de células, e elas são importantes para a coagulação do sangue quando ocorre algum ferimento. E também temos a parte líquida, chamada de plasma. O sangue é bombeado pelo coração e circula por toda parte do corpo através dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são uma rede de tubos espalhados por todo o corpo e eles podem ter diferentes espessuras e podem ter diferentes nomes, como artérias, veias e capilares. De forma bem simplificada, o sangue é bombeado pelo coração e vai para os pulmões, onde acontecem as trocas gasosas. Depois, volta para o coração, que bombeia o sangue para o restante do corpo e depois é mandado de volta para o coração, e o ciclo se repete. O coração se localiza entre os pulmões. É um órgão muscular e em seu interior possui cavidades. Ele é responsável por impulsionar o sangue por meio de contrações e relaxamentos, possibilitando as circulações por todo o corpo. E o último sistema é o sistema linfático. A principal função do sistema linfático é drenar líquidos acumulados no meio intercelular. E ele está intimamente ligado ao sistema cardiovascular. Sabemos que grande parte do nosso corpo é formado por água, e essa água vai estar presente no sangue, formando o plasma sanguíneo, dentro das células, inclusive a maior parte da água do nosso corpo está dentro das células, e também fora da célula, formando o líquido intercelular. E a água no nosso corpo serve como um meio de transporte de substâncias entre as células e o sangue. E no meio intercelular acaba acumulando muito líquido. O sistema linfático entra em ação drenando esse líquido que está em excesso e que não conseguiram voltar para a corrente sanguínea por meio dos capilares. Depois serão levados para as veias maiores e mais espessas, onde serão misturadas com o sangue. Quando esse excesso de líquido entra nos capilares linfáticos, é chamado de linfa e é composta por plasma, anticorpos e células brancas, que também não foram reabsorvidas. O sistema linfático, assim como no sistema cardiovascular, também é formado por vasos, só que ao invés de vasos sanguíneos, são vasos linfáticos, pois transportam linfa. Além dos vasos linfáticos e da própria linfa, o sistema linfático é formado por alguns órgãos que participam da defesa do nosso organismo, como os linfonodos, timo e baço. Obrigada e até a próxima!